O GMFCS, ele tem uma coisa que é muito bacana, se chama valor prognóstico, tá? Porque o que que acontece? É uma classificação em que eu classifico a função motora, ou seja, eu universalizo ali a minha linguagem. Quando eu falo assim, ó, a minha criança é um nível de MFCS 3, aí eu já imagino uma criança que anda de andador em casa, pode utilizar uma cadeira de rodas depois, senta sozinha, independente, mas tem dificuldade de ficar em pé sozinha. Ou seja, eu já delineio na minha cabeça o perfil de função motora daquela criança. Isso que é legal. Gente, e isso não muda. Existe uma coisa que chama estabilidade de medida, tá? Ele precisa ser relativamente estável ao longo do tempo, porque a PC ela muda com a idade e o desenvolvimento, mas não há uma expectativa de mudança no GMFCS. Isso, gente, é super importante a gente comentar, porque a gente vê várias vezes, às vezes, terapeutas falando: ah, o meu paciente mudou o GMFCS de 3 para 2, de 4 para 3, né? Que é o mais comum. Ah, o meu mudou de 2 para 1. Nossa, meu tratamento foi tão bom que mudou de 2 para 1. Ó, geralmente, o que que acontece? Existe algo que chama melhora de capacidade motora, tá? A gente tem uma melhora ali da capacidade motora, tá? Mas ao longo do tempo, essas crianças elas tendem a retornar para o seu nível de GMFCS, a não ser que seja uma criança muito limítrofe. Então, assim, pelos recursos que a gente tem hoje, uma criança é muito difícil uma criança mudar de GMFCS. E não sou eu que estou falando. Nossa, como a Carolina é má, ela não acredita no meu filho. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Existe um artigo de 20 anos, retrospectivo aí, a diferença de uma avaliação para outra era no mínimo de 2 anos, tá? Acompanhou 736 participantes por 20 anos. E aí o que aconteceu? 56% recebeu o mesmo nível de classificação em todas as avaliações, o que é até um número baixo, né? Se for pensar assim, um pouco acima da metade. Porém, enquanto comparamos a primeira e a última avaliação, a concordância aumentou para 74%. Então, você vê que realmente, e aí dentro desse estudo, ele fala que 94% das classificações antes de um ano, né, como valor preditivo de marcha, por exemplo, essa criança vai andar, essa criança não vai andar, ela é confiável, tipo assim, os terapeutas acertam, tá? Então, os níveis 5 e 1 foram os que menos mudaram, claro, né? Aqueles mais típicos. Uma criança que é muito leve, você vai falar, não, ela vai andar. Uma criança que é muito grave, você fala, não, ela não vai andar, ela vai ser nível 5. Então, 81% foram os que menos mudaram. E não houve associação com diferentes avaliadores. E nem de gênero, se a criança é menino ou menina. Então, não teve diferença, porque como foi 20 anos, foi um estudo de 20 anos, nem sempre eram os mesmos avaliadores. Então, assim, o GMFCS ele tem uma estabilidade e isso é um valor prognóstico. Isso é ruim, gente? Não, isso é muito bom. Porque o que, que foi feito? Foi feito algumas curvas, né, utilizando a GMFM, né, que é a função motora grossa, que depois eu vou falar para vocês o que, que é exatamente sobre esse curso, e ele delineou aqui, ó, algumas curvas, tá? Dentro do nível. E olha que interessante, a gente percebe que realmente há uma rápida evolução da função motor, depois tem ali um platô, né, e uma estabilidade ao longo do tempo, tá? E isso modifica e é estratificado de acordo com os níveis, sendo mais baixo, né, com os mais baixos scores de MFM, o nível 5, e os mais altos, o nível 1, tá? E por que que isso é importante, gente? Olha que interessante essas curvas que eles fizeram. E aí, eles pegaram principalmente 4 fatores ou 4 funções importantes que eram como se fosse divisor de águas para dar um prognóstico para aquela criança.
Porque essas marcas, essas linhas verticais aqui, é quando a criança atinge 90% do seu potencial motor, ou seja, ela já alcançou 90% de tudo aquilo que ela vai conseguir na vida dela, tá? Para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3. Então, a gente percebe que o nível 5 atinge esses 90% bem cedo, antes dos 3 anos, né? O nível 4 atinge ali antes dos 4 anos, o nível 3 também, um pouco mais próximo, porque como é difícil a gente distinguir o 3 e 4, tá? O nível 2 atinge ali 4,5, né? E o nível 5 ali próximo dos 5 anos de idade, tá? E quais são esses marcos motores? Olha que interessante. O primeiro é atingir com o apoio do tronco a posição vertical da cabeça. Então, se a criança consegue ter um apoio de cabeça, aqui, ó, que é a nossa postura A, olha aqui, ó, com menos de 6 meses, os níveis vão conseguir, né? Com exceção do nível 5, tá vendo? O diamante B, que é a, a, a postura B, é adquirir a postura sentada sem apoio. Então, você vê que o nível, né, o nível 1 e 2 atinge bem rápido, ó, antes de 1 ano de idade. Só que o nível 4, né, o nível, aqui, ó, o nível 5 nem vai atingir essa postura. O nível 4, ele atinge lá entre 2 e 3 anos de idade. Então, você vê que uma criança que senta sem apoio antes dos 2 anos de idade, isso quer dizer que ela vai ser ou 1 ou 2 ou 3, né? Quer dizer que ela ainda vai andar com algum dispositivo aí, um andador e tal, né? O outro é andar 10 passos sem apoio. Então, você vê que a criança do nível 1 atinge aí com 2 anos de idade, né? E o do nível 2, entre 3 e 4 anos. Então, se a criança não atinge isso até mais ou menos os 4 anos de idade, até os 3, 4 anos de idade, você pode ter certeza que não é uma criança que vai ser deambuladora sem dispositivo auxiliar. Gente, isso de acordo com os recursos que a gente possui hoje, tá? Isso são os prognósticos que a gente tem hoje. E descer o lance de escada sem apoio, que é 5 degraus sem nenhum apoio, que só o nível 1 irá atingir. Então, dentro do prognóstico funcional da marcha, o que a gente tem? Se a criança adquirir a postura sentada antes de 1 ano, terá a chance de atingir a marcha sem auxílio. Entre 1 e 2 anos, provável evolução de marcha com auxílio. Entre 2 e 3 anos, provável evolução para marcha com andador. E após 3 anos, o prognóstico é mais reservado. Tá? Então, assim, esse valor prognóstico do GMFCS, ele é muito interessante. E, assim, é uma coisa que um recurso que a gente utiliza bastante com as famílias, tá?